Cássio Pantaleone, que é o nosso diretor de AI Quality Digital. Uma salva de palmas para o Cássio, por favor. Bem-vindo, Cássio. Pode acontecer. Legal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Que é uma ótima audiência, ótima audiência. Bom, gente, deixa eu pegar aqui só o controle. Dizem que na China, num mosteiro, haviam 3 monges que estavam conversando, e era um dia que começou a pintar subitamente, e um dos monges olhou para a bandeira que estava no mastro, aquelas bandeiras coloridas, e disse assim: a bandeira está se movimentando. Um outro monge que estava do lado disse: não, o vento está se movimentando. E o terceiro monge disse assim: não, vocês dois estão errados, a mente está se movimentando. O que é importante para a gente perceber nessa história é que a gente lida o tempo todo com perspectivas. E as perspectivas, elas convivem nas nossas orientações de maneira a gente crer organizada e responsável. Porém, se nós não tivermos alguém, uma área, um departamento que se preocupe em oferecer um ambiente e uma prática correta para que essas perspectivas se ofereçam, nós teremos um problema aqui. E que área que faz isso e por que ela faz isso? Bom, primeiro, tem que funcionar Primeiro, o que ela se preocupa é com o respeito aos objetivos e metas da organização. E quando ela respeita esses objetivos e metas, ela tem consciência desta área, e essas pessoas que trabalham na empresa com essa responsabilidade, elas têm consciência de que para que as perspectivas convivam de maneira adequada, a primeira questão é que há de acontecer um processo de governança organizado. O segundo, a gente tem que respeitar a governança. O segundo é respeitar os riscos que o mercado, a operação, a reputação podem sofrer. E aí a gente tem que mitigar esses riscos. E o terceiro respeito diz respeito, à conformidade. Nós temos que estar conformes com aquilo que é esperado de uma organização que atua no mercado de maneira responsável. Então, esse é o ponto principal. Que área é essa? É a área que faz efetivamente o processo de GRC. E eu considero uma das áreas mais importantes de qualquer organização. Porque senão, nós temos um convívio desordenado de perspectivas e isso traz efeitos colaterais negativos para a empresa no negócio. Quando a gente fala de respeito, a gente tem que respeitar uma coisa nova que está acontecendo, uma coisa que é inevitável, que é o advento da inteligência artificial. O advento da inteligência artificial traz para a gente uma série de questões que nos deixam um pouco preocupados. Como nós vamos dar conta de tudo que está acontecendo, não somente nas organizações, mas na sociedade, nos governos e também na própria economia como um todo. É inevitável, gente, e é uma coisa importante. Como todos vocês que trabalham pensando em governança, risco e compliance e conformidade, a primeira coisa que a gente pensa é o risco que a IA nos oferece. A gente tende a resistir, porque é muito novo, a gente resiste. Porém, parem para pensar, reflitam comigo. Quando a internet surgiu, eu lembro, lá nos idos, antes da virada do ano 2000, que uma pessoa para usar a internet tinha que preencher um formulário em 3 dias, para poder ter acesso à internet. Por quê? Porque havia um risco de que os dados estratégicos da organização pudessem vazar pela internet. O que foi feito? Foram criados mecanismos para evitar esse tipo de coisa. Hoje a gente tem uma coisa chamada Cybersecurity, que dá conta disso. Quando veio a cloud, muitas coisas existiam. Eu vou colocar um sistema fora da minha empresa, fora do meu domínio.
A gente resistia porque a ideia é, eu vou colocar lá no data center como se nem está, que convém com um monte de outras coisas no mesmo ambiente, como eu posso ter certeza de que os dados não vão vazar? Gente, a certeza é garantida hoje por uma cláusula de contrato. Se não houver essa cláusula de contrato, você está correndo risco. Mas se houver a cláusula de contrato, de que todos os dados não vão vazar, é isso que garante que você não está correndo risco. Na prática, a gente vê os hackers entrando em vários ambientes aí. Essas empresas que têm usado a vacina fazem a mesma coisa que nós fazíamos quando tínhamos sistemas dentro de casa on-premise. Agora nós temos a inteligência artificial. E a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, os dados podem vazar. Gente, se você usa a versão premium do ChatGPT, existe uma cláusula no contrato que garante que os seus dados não vão ser usados nem para treinar a IA. Qual é o risco, efetivamente? O risco é da natureza. Não é essa a natureza particular, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tá? Então, parem para pensar, quando vocês pensam assim, nossa, é assustadora a inteligência artificial, ela é assustadora porque ela é realmente formidável, mas ela é inevitável. Relaxem e assumam e aprendam e trabalhem com isso, porque isso é o futuro. Para vocês entenderem aonde as coisas se encaixam quando a gente fala de responsabilidade no uso da AI, a gente tem que entender quais categorias, que na verdade está muito como subcategorias aqui, mas para a gente entender de uma maneira mais tranquila, né? Primeiro, existe uma IA que ela tem uma abordagem descritiva. Por exemplo, o reconhecimento de imagem. A gente usa no iPhone ou no Samsung, a gente autoriza a liberação da tela pelo reconhecimento da nossa face. E o que ela faz, na verdade, é descrever a tua face, de modo a entender que você é aquela pessoa que está num banquinho de dados lá do telefone, com os dados que correspondem a uma imagem. Ou quando eu pergunto para a IA, o que é isso? Ela diz, é um gato. Isso é uma IA descritiva. Quando eu tenho uma IA preditiva, imagine o seguinte, todas as nossas empresas, sem dúvida não, fazem forecast, fazem projeção de venda, projeção de lucro, projeção de várias naturezas, certo? A IA pode trabalhar para dar essa informação para a gente. Ela responde a seguinte pergunta: qual a probabilidade de o meu faturamento do mês de outubro ser maior do que no mês de setembro? E ela vai dizer, olha, está aqui, eu posso te dizer que você vai faturar tanto. Existe uma IA que é a presentiva. Ela responde a seguinte pergunta: o que eu faço agora? É mais ou menos assim. Existe uma estatística que fala que nos jogos de futebol, cobrar um escanteio curtinho geralmente resulta mais em gol do que cruzar diretamente na área. Vocês sabiam disso? Pois então, se a gente sabe disso, o que todo mundo vai pensar? Não, vamos agora só cobrar escanteio curtinho. A IA prescritiva, se ela pudesse olhar para esse cenário, o que ela faria? E ela olha, ela olha não para a história é só uma variável. Ela olha para a situação corrente. O goleiro tem 1,80 m de altura, o centroavante tem 1,90 m, o cara que vai cruzar tem uma estatística que mostra que 80% das vezes ele cobra entre a pequena área e a grande área, um pouquinho afastado. Logo aí diz assim, eu sugiro que você agora cobre cruzamento direto na área. Isso é IA prescritiva. E o que é IA generativa? Vocês já conhecem bastante, né? É o ChatGPT, por exemplo, que gera caractere, gera linguagem e conversa com a gente. Mas existe também o DALL-E, o Astra, o Midjourney, que faz o que? Ele gera imagens a partir de dados e informações que a gente dá para ele. Existe o Sora, que gera vídeo, e assim sucessivamente. Cada uma delas encapsula um tipo de abordagem que, nos critérios de governança populares, a gente deveria ter um mínimo de cuidado, um mínimo de responsabilidade. Porque, no fundo, gente, os riscos e responsabilidades da IA residem em 3 elementos fundamentais. O primeiro são os dados.
Se eu treinar equivocadamente a minha IA com dados que não correspondem à representatividade do que eu quero avaliar, que não correspondem à relevância do que eu quero avaliar, a IA provavelmente vai produzir resultados que não estão compatíveis com o que a gente espera. E os dados estão muito sujeitos ao negócio que nós humanos temos, chamado bias, ou em português, vieses. Para vocês terem uma ideia, existem 188 vieses nos seres humanos, computados pela psicologia. 188 tipos diferentes de vieses. Nenhum de nós está isento de gambés. Como nós podemos admitir que os dados que a gente seleciona não estão pactuados com esse viés em particular? É muito improvável. Então, aqui reside o primeiro risco. O risco de um viés embarcado nos dados. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que eu sou o Departamento de Recursos Humanos e peço uma IA que vai fazer seleção de currículos para contratar pessoas que são mais compatíveis para executar as funções dentro da minha organização. Ocorre que, para eu fazer o treinamento da IA, eu tenho que ter uma base de treinamento, um dataset de treinamento, que são, notoriamente, todos os currículos que eu avaliei ao longo da existência do Departamento de Recursos Humanos. Além disso, eu tenho que dizer para a IA que eu tenho, em geral, eu fico mais contente com pessoas que são recrutadas a partir desses currículos e que permanecem na empresa em tempo X e que têm algumas características da avaliação de desempenho que mostram que são pessoas, no mínimo, bons para outstanding. Legal, então eu tenho 2 datasets para treinar. Eu coloco dentro da IA e aí eu observo o primeiro risco. Nesse dataset dos currículos, existem 2 tipos de pessoas ao longo da história. Pessoas que se identificam com o gênero masculino e pessoas que se identificam com o gênero feminino. Qual a possibilidade da IA escolher um currículo de uma pessoa que não se identifica com nenhum dos gêneros? Uma pessoa não binária, zero. Isso é um risco reputacional, gente. Violento. Aconteceu com tudo. Ok? Bom, mas não é só os dados o problema. Tem problemas dos algoritmos. Um algoritmo, gente, no fundo, nada mais é que uma função objetiva. É uma função matemática, certo? Que no fundo eu quero dizer que ela me cumpre um objetivo. Por exemplo, prescreva para mim qual é a cor que eu deveria usar. Eu hoje estou em um evento da Quality com a Jane com a Diligent, chamada Diane Forum. Ela vai me prescrever. Ocorre que eu quero que ela seja muito precisa. E aí eu sou um desenvolvedor, eu tenho os dados lá, eu começo a desenvolver esse algoritmo, forçando que melhor 0,0012%. 0,00%. Não importa, quem melhore de maneira microscópica, mas ele tem que melhorar intimamente. Se eu tiver um bias de fazer o algoritmo funcionar cada vez melhor, não importa como, eu tenho isso. Eu estou fazendo uma bobagem, os resultados podem não acontecer como eu quero. Exemplo disso é o reconhecimento de margem figura, no determinado momento, eu poderia citar outros públicos que eu vou agora, em que pessoas afrodescendentes nos Estados Unidos, em São Francisco, no momento em que o Google lançou o reconhecimento de objetos de maneira gráfica, de pessoas, eles subiram as fotos para dentro do Google e o Google automaticamente classificou as fotos numa pastinha. E a pastinha se chamava Magatos. Isso é um risco. Tanta determinação de reconhecer os rostos, os objetos, focado no quê? Num bias que os exemplos eram pessoas caucasianas. Mas existe um terceiro risco. O terceiro risco são os usuários da inteligência artificial. Porque, mesmo que a inteligência artificial nos ajude em uma série de funções, certo? Ainda assim, a pessoa que recebe o resultado pode não corresponder coerentemente ao que ela propõe. O exemplo que ocorre mais rapidamente aconteceu de fato foi em caso de um presidente de uma empresa familiar, né? O dono da empresa, na verdade,
que a IA produziu o resultado e levar para eles assim, não. O faço somente esse caso desse dia que vai ser uma máquina de crescimento fácil. Né? É a produção versus ciência. Mais ou menos isso. Esses riscos estão aí, a gente tem que trabalhar e pensar neles. Mas existem vários tipos de riscos, não só esses que eu fiz menção aqui. Quando a gente olha para a IA, e aí vocês vão talvez se apavorem no primeiro momento, né? A gente tem que perceber que ela pode fazer riscos ambientais e sociais de fato. Ambiental, a gente até pode dar um exemplo, né? Quanto mais a gente tem os chips, mais a gente treina, mais energia a gente gasta. O consumo de energia no mundo, para que a IA tome vida, é insano, é insano. Mas não é só esse, tá? Pode ser um instrumento, alguma empresa que usa IA, faz uma bobagem, gera um problema de ordem social. Também há muitos que usam indevido, usar IA para tirar proveito de alguma coisa, ou riscos de longo prazo existenciais. Isso eu não creio para acontecer nas empresas que a IA vai trazer para lá, vai, digamos assim, colaborar num risco existencial. Mas a gente chega que ela tem esse potencial. Outro ponto é a conformidade legal, né? Existem várias questões que a gente tem que seguir de maneira apropriada. Regras, por exemplo, se eu sou um banco, eu tenho que me atentar às regras do Banco Central. Se eu sou uma seguradora, eu tenho que me atentar às regras da empresa que regula as seguradoras, que me faltou o nome agora, desculpem, SUSEP. E é isso, né? É isso, obrigado. E se eu sou uma empresa de processamento de comida, de alimentos, né? Eu tenho regras, sabe? Tem que seguir uma lista química e assim por diante. A conformidade legal é fundamental. Tem riscos de desempenho na robustez, ou seja, a IA, ela alucina, pode acontecer uma alucinação, ela perde a robustez, ou ela simplesmente não corresponde ao resultado da maneira que a gente quer. Tem riscos de privacidade, sim, sem dúvida alguma. Riscos de justiça, também sei como já certifiquei do mundo. Riscos de explicabilidade e transparência. Por que eu explico o resultado que ela desenvolveu para mim? Porque é fácil você perguntar para o ser humano, né? Como é que chegou esse resultado? Ele tinha uma história. E não faço isso aí, vai ter mais perguntar, como é que chegou esse resultado? Aí ela me dá o resultado, uma resposta, que é feita de IA, que é feita pela IA. Como é que você conhece essa resposta agora? Eu tenho que questionar com ela, isso que você falou. Aí ela me responde de novo, como é que você chegou a essa resposta? E assim sucessivamente. E, por último, o risco de segurança. Ok? Todo mundo está bem ciente disso. Por conta disso, gente, como toda e qualquer indústria, existe um regulador ou reguladores que estão trabalhando na regulamentação da inteligência artificial. Eu tenho que esperar a regulamentação sair para usar? Não, gente. Tem que usar, é inevitável. Vocês estão vendo por acaso o ChatGPT parar de desenvolver? Ou a Google parar de desenvolver? Ou a Meta parar de desenvolver? Ninguém está parando de desenvolver. Mas a regulamentação tem que vir. Até porque a gente ainda não conhece de maneira ampla tudo o que pode acontecer ao atividade. É uma grande interrogação. Nós estamos na fase de bebê da inteligência artificial. Tem muita coisa pela frente ainda. E quando a gente olha para a IA e olha como isso está sendo pensado no mundo, a gente vê que tem duas organizações, não seres envolvidas, a OECD, a NATO, o pessoal da ISO, existe uma ISO para a inteligência artificial, várias coisas interessantes, né? A NIST, ITREZE, o próprio Congresso Federal Americano, que tem várias certificações, e reguladores mundiais, como a própria União Europeia, puxou essa responsabilidade para si, para pensar na nossa solução global. Mas não foi só a União Europeia que fez isso. Na verdade, quando a gente olha para a regulamentação, do ponto de vista de uma história muito recente, que é o ano de 2023, o ano de 2023 é um ano da regulamentação da IA. E quando a gente estava aqui preocupado com o ChatGPT, tinha gente pensando isso profundamente, né? Não só com o ChatGPT. E o que aconteceu? Em maio, o G7 fez um summit, onde eles deram um nome que eles chamam de Hiroshima AI Process, tá? Onde a ideia era promover proteções para os sistemas avançados de inteligência artificial. Eles disseram, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Você vai ter muito rápido. Tudo bem, começaram a trabalhar. Houve um fórum, se sensibilizou com isso, teve várias questões e debates dentro do fórum, enfim.
Só que daí, interessantemente, um país que outros, a China, em agosto de 2023, a China lança uma lei focada na IA generativa. E eu vou explicar para vocês depois o porquê como é que essa lei funciona. Mas é interessante de ver que a China, nesse duelo internacional de poder, para quem tem o melhor sistema de IA, que a China toma a dianteira. Porque de fato, se vocês parem para pensar, nós temos os chineses fazendo software cada vez melhor e os americanos fazendo hardware cada vez melhor. Essa balança está extremamente descompensada. E os chineses vão lá e regularam a questão da IA generativa. Porém, o Biden não ia deixar isso para trás, né? Porque ele foi recomendado a pensar muito rápido, porque os Estados Unidos estavam muito atrás de toda essa discussão. E o Biden, em novembro, fez o AI Bill, a formalização de uma nota que dá conta, uma ordem executiva que dá conta de tudo que diz respeito às estratégias de IA nos Estados Unidos. Observe que eu falei, estratégias de IA dos Estados Unidos. China tem AI, tem sim proteção. Estados Unidos, estratégia da AI, como nós somos líderes. E aí vem a União Europeia em dezembro, foi pré-aprovado em março de 2024, que foi efetivamente aprovado. A União Europeia lança, sim, uma legislação, a exemplo do GDPR, do LGPD no Brasil, focada em AI. Agora, focada naquilo que deveria ser focado desde o início, no desenvolvimento, na pesquisa e na forma de uso da AI. Desenvolvimento, certo? Dados, algoritmos, forma de uso, usuário. A União Europeia entendeu isso de maneira holística e promoveu uma lei fantástica que certamente vai aplicar em todos os países. Ok? Por isso é importante para vocês que se fosse cada vez melhor de geometria, que está falando de AI, porque agora as empresas vão ser invadidas por essas tecnologias de uma maneira absolutamente grande, exagerada até, porque vão fazer muitos erros ainda. É normal para a gente fazer erro. A gente fez erro na internet, a gente fez erro com a cloud, a gente fez erro até. Fizemos um quarto desse, né? Enfim, não vou nem citar porque, enfim, deixa eu falar. Deixa eu falar um pouquinho sobre a IA generativa, a lei da China, para vocês entenderem. Se vocês são uma empresa que faz negócio com a China, vocês têm que estar preocupados com isso. Se vocês são uma empresa que compra na China, também deveriam estar preocupados com isso, tá? Primeiro que a China criou esse modelo para respeito dos valores socialistas. A Globo. Fake news pode mudar a cabeça das pessoas de maneira radical. Aí a China foi lá e disse, calma, vamos pensar alguma coisa que mantenha os nossos valores, que podem colocar em risco a segurança nacional, né? Mas que a gente tem que dar um empacotamento com uma coisa que realmente todo mundo quer, que é o respeito à moralidade e à ética, né? Empacotar de uma maneira adequada, né? E essas medidas eficazes eram, por exemplo, para que se defina a seleção de patrocinamento, para que se evite discriminação em qualquer área, que tenha uma falta de ética comercial e que garanta o bem-estar físico e psicológico das pessoas com transparência. O bacana dessa lei é que eles exigem agora que toda IA, todo resultado de uma IA generativa tem um selo dizendo isso considerado document. Para evitar o quê? A informação falsa, né? Se o papo aparecer que a branca lá, vai dizer isso que o gerando ligar. Basicamente é isso. Nos Estados Unidos, como a questão era da estratégia, eles, em primeiro lugar, eles focaram em testes de segurança. Questão que poderiam colocar em risco, né? Inclusive os órgãos regulatórios dos Estados Unidos. Uma curiosidade, existem 6 selos de segurança que os Estados Unidos exigem de uma IA hoje. Desses 6 selos, 3 deles, um check ambiental público. Dados de saúde, dados de educação e uma questão lá contábil também que ainda não está bem definida. Isso que me chama a atenção nessa regulamentação dos Estados Unidos,
quando eles falam de confiabilidade, quando eles falam de questão de desenvolvimento de materiais biológicos, o que me chama a atenção realmente é um ponto que eles dão foco na capacitação da força de trabalho. Isso é muito legal no área dos Estados Unidos. Ou seja, eles sabem que vai haver substituição, que vai haver obsolescência de skills, e eles têm que preparar a população para essa transição. Colocar isso dentro de um marco regulatório é extremamente responsável, muito responsável, né? E eles estão preocupados com isso. E mais, eles querem transformar a força de trabalho de IA numa das melhores do mundo, porque eles não podem perder essa hegemonia, né? A hegemonia de ser um país que, economicamente e estrategicamente, no cenário mundial, geopolítico, que mantenha aquilo que é o saber centenário, o protagonismo forte, né? Claro que todas as questões de uso responsável, a questão de detectar o uso gerado pela IA também está na lei americana, tá? A questão da discriminação algorítmica, tudo isso vem a reboque daqueles que foram aqui com vocês, aqueles quadradinhos que você tem no slide, ó, tá? Já a União Europeia, eu não vou ler tudo aqui, né? Estou só falando umas coisas. O que eles estão preocupados é, é inaceitável uma IA que faça sistemas de pontuação social, por exemplo, ou que seja manipulativa, é inaceitável. Eles vão banir qualquer IA que tenha esse mote. Sistemas de pontuação social, a gente pode fazer isso de várias maneiras, tá? Mas quando nós pensamos nas organizações em promover soluções personalizadas para os clientes, a gente tem que tomar cuidado nos algoritmos e nos dados que a gente elege, para ver se nós não estamos, de alguma forma, criando uma pontuação que favorece um grupo específico. E isso é uma coisa bastante forte. Bastante forte. Um outro ponto que eu queria ressaltar é que os fornecedores de modelos que a gente chama de genéricos de IA devem fornecer documentação técnica, solução de direitos, verificar se os direitos autorais estão ok. Eles não até têm posse de direitos autorais. A nota americana é muito bacana. Opa, desculpa, eu mudei aqui. Estava falando, não, é isso. A nota europeia, desculpa, é muito bacana, né? Então, é um sistema, é uma legislação ampla e que vai, sem dúvida nenhuma, impactar na gente aqui. E no Brasil, existe uma lei chamada 2318, determinada em 2018, lá que é desenvolvida pelo Sandro Pacheco, lá. E existem algumas questões ainda confusas na lei, tá? A ABRA, Associação Brasileira de Inteligência Artificial, no qual eu sou consultor também, ou sou consultora, já num texto novo para o Congresso, de outras alterações, mas tem algumas coisas que são legais lá, que eu gosto também. Por exemplo, filmagem em ambiente com uma IA por trás. Imagina você dentro de uma empresa, no chão de fábrica, uma câmerazinha, identificando cada um dos funcionários, o que ele está fazendo, o nomezinho dele, idade, estado civil, seja lá o que for. Não, filmagem de ambientes tem que haver uma comunicação e preferencialmente paciente de quem está sendo filmado. Isso é legal, certo? Outra coisa é informar o cliente que é uma IA que está conversando com ele. Hoje, se você pergunta para alguns chatbots, um service é legal para a gente. Você pergunta para o chatbot assim, você é um robô? Não, você é uma pessoa. Acabou, gente. A lei está dizendo o seguinte, você tem que dizer sim, eu sou um robô. Né? Entre outras coisas. Então, vocês vejam que o mundo está realmente se movimentando, trabalhando para encontrar o melhor caminho. O que eu acho que a gente esquece em toda essa discussão, não é que a gente esquece propositalmente, mas a gente esquece porque é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente às vezes se perde nessa discussão. A gente se esquece que a IA, inadvertidamente, está recolocando o ser humano no centro, né? Apesar da transformação digital ter criado quase que uma religião, ou seja, fazer pelo digital vai ser mais rápido, fazer pelo digital vai ser mais cômodo, fazer pelo digital vai ser mais fácil. Apesar disso, né, os adolescentes, os filhos, enfim, estão lá viciados no uso constante
das redes sociais, e muitos de nós, né? Muitos de nós têm dificuldade de se desconectar. Apesar de todo esse vício do digital, a IA está trazendo ele de volta inadvertidamente para o seu humano certo. E isso é um negócio muito legal. Como que ela está trazendo? Porque a gente está começando a se fazer perguntas que a gente tinha parado de fazer. Perguntas de cunho ético que são muito mais complicadas e que a gente costumava fazer. Perguntas de cunho moral que são muito mais complicadas. Vejam como essa questão é dramática do ponto de vista da IA. Existe um exercício que geralmente é realizado dentro das universidades, principalmente em cursos de filosofia, que se chama Paradoxo do Prédio em Chamas. Esse exercício funciona da seguinte maneira: digamos que um prédio está em chamas e tem duas salas no alto desse prédio. Na sala da direita está o teu filho ou tua filha, e na sala da esquerda existem um número incontáveis de bebês. O prédio tem chamas, você chega e diz: olha, a gente não quer arriscar, mas se você quiser arriscar, você tem exatamente esse tempo para descancar uma das duas portas e salvar. Ou você destrava a porta da esquerda e salva os bebês, ou você destrava a porta da direita e salva o teu filho. Quem é que vocês escolheriam salvar? Isso é ser humano. Isso é ser humano. Uma IA não vai calcular dessa forma. Uma IA não vai calcular a quantidade de termina assim igual. Então, se você estiver com um robôzinho do teu lado aqui, falando isso, você vai dizer: pai, você não vai fazer isso, eu vou colocar qualquer porta no estrela. Mas, se esse algoritmo aqui tiver um bias, e eu, que cheguei ali para salvar a criança, e eu criei aquele algoritmo, eu posso ter embarcado em outro bias nesse algoritmo. Olha, você sempre age dessa maneira, exceto você não assim. Né? O que acontece aqui? Tem uma discussão moral contundente pela frente. Há uma necessidade de repensar completamente como a gente enxerga isso. Como se traduz nas organizações? Se traduz, sob o ponto de vista de GRC, numa subdisciplina que requer um outro contexto, outro tipo de processo, que é um AI GRC, ou Responsible AI, se vocês preferirem, a IA responsável. De que maneira? Da seguinte forma: toda vez que alguém pede para construir um sistema de IA ou comprar um sistema de IA, eu teria que registrar isso dentro de uma biblioteca. Eu tenho que dar registro desse caso de uso. Caso de uso, eu quero analisar no departamento jurídico contratos usando IA. Que a IA possa, por exemplo, sumarizar os contratos para mim que me facilitar. Pô, o seu contrato de uso, certo? Eu registro esse caso. O que tem que acontecer na sequência? Eu tenho que avaliar os riscos iniciais à luz daqueles riscos não iniciais. Então, imagine o seguinte: não se trata mais de olhar para os riscos de uma maneira, digamos assim, meio que padronizada, mas com certas categorias, fazer um highlight de onde pode haver o risco. Não que exista o risco, pode haver o risco. E esse risco está lá categorizado. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que categorizar. É um risco reputacional, por exemplo. Depois, eu tenho que aplicar controles. Isso não é nada muito diferente do que você está fazendo em um dia depois de 6, né? Eu tenho que aplicar controles de mitigação desses riscos. Como é que eu mitigo esses riscos? Efetivamente. Uma vez que eu aplico esses controles, eu tenho que identificar esse exemplo de conformidade mais escasso. De que conformidade tu está falando? Conformidade das leis regulatórias da IA. Agora, como eu vou garantir que eu consiga o tempo todo dar em dia com a regulamentação e traduzir essa regulamentação, essas normas, de modo que o meu sistema entenda que há um risco de conformidade. O sistema que trata a dimensão da inteligência artificial. Deixa eu dizer o seguinte: quando você tem uma ferramenta absolutamente fantástica como o Windows, você tem essa ferramenta gerenciando tudo para você, você já tem 90% do caminho da hora. O que acontece é que você precisa botar um plugin, e esse plugin é a parte de GRC focada em AI. É mais ou menos o seguinte: a gente fabrica computadores, certo?
Só que ela compra algumas peças de fornecedores. Aqui nós estamos falando de uma peça que a gente pode incorporar. Pode ser, por exemplo, o hard disk, o disco rígido, que é, por exemplo, uma metáfora. Se vocês entenderem, não foi até você que está aqui em agora é só uma questão de vocês implementarem na empresa uma prática focada em inteligência artificial. Por quê? Porque vocês vão trazer agora o pessoal da área técnica, a tecnologia, está perto de vocês. Quando vocês pedirem para eles coletarem evidências de que você não está correndo os riscos que foram levantados, eles têm que fazer um exercício tecnológico. Eles têm que apresentar para vocês, por exemplo, existem bias nos dados? Prova que não tem. Prova que quando você acaba com o sistema de recursos humanos, a variabilidade de currículos entre gênero feminino e gênero masculino está 50-50, para não favorecer um gênero individual. Prova, ele tem que gerar um relatório baseado nos dados que ele usou para treinar para a área de PC. E um detalhe, se isso de alguma maneira fere uma legislação que dá conta da indústria no qual eu trabalho, ou seja, há um risco de conformidade aqui, ele tem que me dizer, a partir de algoritmos de dados, como isso está traduzido. Como isso está traduzido de maneira a ser conforme. Uma vez que eu coletei as evidências, evidentemente que, com toda a área de receita, tem que ter dashboards. Eu tenho que ter alguns KPIs, né, alguns fatores ou indicadores críticos para eu poder monitorar. A exemplo que vocês já fazem hoje. E eu tenho que ter a capacidade de fazer auditorias e monitoramento contínuo. Né? Cássio, não está sendo diferente do que a gente tem dirigido. Para quê? Acabei de falar, o governo está pensando isso aqui. Isso aqui é um pouquinho que vai trazer, vai embarcar um pessoal da tecnologia dentro da responsabilidade do GRC da empresa, da organização, cuidando dessa questão do AI particular. Ah, mas nos dados só acontecia isso. Ah, mas mais ou menos, você tem a lei LGPD, você consegue colocar, resolver muito disso no contrato, né? Você coloca lá, olha, não pode vazar isso, não pode vazar aquilo, coloca todo esse problema também. Com a IA você não tem tempo, a gente vai por lá, já fez. Já fez. Então tem que ir na possibilidade. E um detalhe, o AI já envolve 4 áreas. Envolve a área legal, envolve a área de auditoria, certo? Envolve a área de tecnologia e envolve as áreas usuárias, porque elas têm que saber o que está acontecendo com os use cases que eles estão pedindo para ser desenvolvidos. Então é uma coisa bem legal, do ponto de vista de trazer a governança, a mitigação de riscos e a conformidade para um terreno que parece completamente novo, de maneira processual. Isso eu acho legal na Qualis, gente. Porque às vezes você vai com a Daisy, que você vai na paixão. Apesar de ser uma coisa para vocês, para mim é impressionante que as coisas convergem, acontece uma sinergia, às vezes que não é bem, não é que não seja planejada, mas ela sabe quando a coisa dá certo de uma maneira absolutamente incrível? O que é legal é que toda a qualidade se oferece ao mercado de uma empresa que faz transformação digital, que trabalha com o mercado de digital, que ela faz a transformação digital. Quando ela me convida para trabalhar nessa habilidade de artificial intelligence, o que acontece é que a gente não desculpa que a gente tem dívidas, né? E eu digo, gente, é mais fácil explicar para essa turma AI do que explicar para o pessoal da tecnologia. O pessoal da tecnologia tem algumas perguntas que nos contam, mas vem cá, você tem regras aí de coisa marcar? Claro, que regras existem como regra de governança. Você tem que botar isso lá dentro. Ah, não, entendi. Mas vem cá, dá para descobrir se o algoritmo está furado e dá? Claro que dá. Mas você tem que fazer esse exercício à luz de que um sistema de análise tem se preocupado. E aí, para dar sustentação de substância a isso, a gente foi no mercado buscar uma plataforma que pudesse dar conta disso. E a plataforma que a gente escolheu é uma empresa americana que foi listada entre as 10 empresas mais inovadoras do mundo. Ela tem 4 lugares pela FTC, que é a Crino AI. A Crino faz exatamente isso que eu ainda falando. Você pode coletar as informações,
depois ela automaticamente gera conhecimentos físicos, você não precisa pensar. Ela vai pegar aquele quadrinho, aqueles quadrinhos que eu coloquei, e ela já aponta, olha, isso foi muito disso. E ela diz se o risco é alto, se o risco é baixo, se ele tem alto impacto, se ele tem baixo impacto. Aí depois eu tenho condições de aplicar os controles de risco dentro da ferramenta, documento isso para poder fazer o monitoramento. Venho aqui para verificar questões de comunidade de organização mundial. Existem pacotes de políticas que são plugados na ferramenta, por exemplo, o EU Act, né, o da União Europeia, pluga e ele automaticamente diz se você está de forma obrigatória. Automaticamente identifica que você não está seguindo o EU Act. Pluga a lei chinesa, ele diz que você não está seguindo a lei chinesa. Pluga a americana, você está. O que mais? Outras regulamentações exclusivas a isso, tá? E aí vem a questão de coletar evidência, né? Você pode documentar, olha, recebido do Departamento de Tecnologia, da área de tecnologia, uma evidência dizendo que eles não têm mais os dados, não tem, que foi garantida pelo plano de tal, na data tal, da seguinte forma. Ou seja, você tem rastreamento para poder analisar isso. E aí depois a gente entra nessas questões naturais, né? Dashboard, outros tudo mais. Então, é legal, porque a gente consegue botar isso tudo por alguém e não interfere absolutamente nada na grandeza do time. Se você não tem diligence, colocar só isso aqui é pequeno. Mas se você tem diligence, colocar isso aqui torna absolutamente virtuoso a solução. Certo? Agora é com vocês. Dúvidas se vocês gostariam de tirar? Alguma pergunta? Por favor. Desculpa de um posto, a gente fala isso, a parte da liberdade também. Acho que a esquerda toda se tem, sabe? A parte que é remota e require, é uma das três que estão aplicadas. O Brasil mesmo tem esse tentando ser implementado, só que ela não é questão de desculpa. De impor talvez, como que eles falam, não ter a sua opinião, colocar a sua opinião. Aí, se fosse falar só o que importa perante a parte do governo dessas coisas. Qual é o desafio de que faça regulamentação da IA sem ter uma censura, sem uma censura e deixar, tem muitos países, às vezes como a China, quando ele impôs essas leis da IA, ela talvez não entenda o jeito que eles trabalham na frente, sabe, quando a pessoa mesmo fala. Qual é o desafio para a conformidade nesse sentido? Você pode regulamentar, lógico, tem que ter uma regulamentação, mas também essa regulamentação é saudável para proteger as pessoas que usam a IA, que não possam usar de uma maneira errônea, mas que traz benefício. Muitas vezes, alguns países querem censurar, tirar a milícia, tirar do OpenAI, o ChatGPT. Esse é o principal desafio. Como encarar isso com familiares? Vai, tá bom. Anderson, excelente pergunta. Excelente pergunta. Vou ter que fazer um step back e te responder. Tem que fazer uma pergunta de curso. Vamos entender o que é IA. Porque essa é a maior intenção. A mídia dos comentando o tempo todo, ela fala linguagem o tempo todo. Tem gente da área da tecnologia falando linguagem. Tem gente que é consultor de IA falando linguagem. Vamos tornar isso de uma interessante, não vai ser um pouquinho. A IA é uma tecnologia também tem qualquer uma tecnologia predecessor. Imagina o seguinte. Na época do Neolítico, antes do Neolítico, nós seres humanos, para destrinchar uma caça e comer atrás da caça, a gente fazia isso nas dentes e com as unhas. Existia nesse processo duas complicações. Primeiro, ela demorava, você conseguir rastrear e tal, né? Às vezes até podia melhorar bem se você estava com dente, enfim. Mais do que isso, você não aproveitava a carne da maneira que você pudesse usar, porque você pegava de saliva e isso trazia mais risco de infecção de bactéria, além de que a pele, pelo fato de você rasgar de maneira desordenada, não podia ser dominada. Aí, um ser humano de uma tecnologia fantástica. Fantástico.
aumentou a produtividade, aumentou a precisão, chamada pedra cascava. Lascou a pedrinha, daí a gente começou a cortar para cá, cortar para lá, bonitinho, agora corta melhor para o meio, corta futebol ao meio, tudo com a pedra lascada. A pedra lascada foi uma revolução. Depois a pedra lascada vai para a polícia, e assim sucessivamente todas as tecnologias facilitam o quê? Da gente, para o quê? Para facilitar a vida da gente. Facilitar em que sentido? Que a gente ganhasse tempo. Cada tecnologia que apareceu foi encurtando o tempo para a gente conseguir alcançar o resultado. A roda, fantástico, encurtou o tempo diferente de um navegador de um lado para o outro. O trem, nossa! As ferrovias encurtaram o tempo dramaticamente. Os carros, uau! Né? Os aviões, incrível! A internet, e assim por diante, da IA não é nada diferente disso. E o que é mais interessante da IA é que a IA não é tão nova para gente acha que não é, né? Já existia há muito tempo, simplesmente não usava de IA. E que o ChatGPT inaugurou a IA no mínimo, né? Mas na verdade a IA já existia. Inaugurou por fim negativo, mas a IA já existia. Por exemplo, você pegar um meditador, você apertava no terceiro andar, incrível, sozinho ele parava no terceiro andar. Incrível isso. É inteligência artificial, só que ela é mecânica, não digital. Certo? O que a IA é? Ela é ridiculamente simples. Ela automatiza, ela executa um processo, ela automatiza o processo e ela otimiza o processo. Qualquer processo. Isso já faz há anos com outras ferramentas. O que tem de diferente da IA é que ela faz isso usando os recursos digitais com essa capacidade de usar algoritmos probabilísticos. Então a probabilidade é o grande mundo da IA. Mas ela nada mais é que um valor de função. Ela é uma função. Tudo é função na mente. E não pode ser representado por função. Porque a luz que a gente enxerga é uma função de longa. O som que a gente escuta é uma função de longa. E assim, gente, várias coisas são representadas também na forma de função. A IA nada mais é que um software, um algoritmo, que representa uma função, só que tem detalhe. Eles fizeram uma coisa mais brilhante ainda. Eles criaram um motor, um metamotor, que eles chamam de motor, que chama-se motor de aproximação e definição. Ela aprende a desenvolver uma função. Ela não só aprende os dados a partir de uma função para encontrar onde está faltando, agora tem um motor de aproximação e definição, e por isso que ela parece absolutamente incrível. Mas, na prática, gente, acho ridiculamente simples. É o que a gente faz. Só vem a máquina está fazendo. A gente faz isso. A gente cria o processo, a gente automatiza o processo, termina, a gente automatiza o processo, quando se desliga para lá. Você nem está pensando no que eu estou fazendo. Automatizar. E vocês utilizam. Vocês sabem como usar esse processo em favor do empoderamento do tempo. Dito isso, o que acontece é que se ela é uma tecnologia como qualquer, a gente tem que comparar ela também com a dela, que é uma tecnologia que nos ajuda a apertar para o do céu. Mas o que pede que eu fui ajudar do que ele me chama na TI? Só tem uma coisa que entende: a dejeção. E olha, não pede. Ela, na verdade, ela tem que ir, tá? Porque se eu quiser, eu fui e vou para a TI. Tem esse negócio de espanhol. Aí ela não se prefere porque pode ser já para final no final, ou para forma que eu ganho. E aí, por isso que a regulamentação vem, e às vezes ela vem até um tom de censura. Assim como eu poderia dizer que é uma censura, alguém pensar que eu não posso usar a sua linha, não furar o barris, não sei o que ela me diz, entendeu? Então, é esse o ponto que a gente tem que encontrar no meio termo, porque quando a China defende o sistema socialista dela, por meio de uma ativação da IA, você está certo, isso parece uma censura. Você está certo. Por outro lado, há que se entender que há uma questão social, que se a China deixasse isso adenasse, poderia criar problemas muito maiores no país. Então, é um trade-off da moral que tem no caminho do povo. O trade-off da palavra que eles acham de ter a mais adequada, usa ela para tirar ninguém não deixou a bagunçar. Né? Então, esse é o ponto, mas a pergunta é muito válida porque é a discussão que a gente tem na frente. É uma filosofia moral que está aqui, que foi trazida pela IA para nós chegarmos nessa discussão.
Mais uma só, não tem mais tempo. Por favor. Qualquer levanta primeiro, vai. Desculpa. Ô Cássio, tu já trouxe com o público, sou seu fã, parabéns aí. Que é esse? Obrigado. Vamos lá. Muitas empresas usam IA ou acham que usam ou querem usar. Eu queria, na tua visão, quem é o protagonista dessa história? Não é entrar nas redes, sim, todo mundo vai criar. Mas hoje, é o cientista de dados que define. Eu não estou falando de dados lógicos, binários, eu não estou dizendo aquele que você falou que é uma reflexão. Será que o engenheiro está certo? E acho que a gente vai muito para o nosso objetivo também, em algum momento. Quem é o protagonista? É o cientista de dados, é a turma do TI, é a área de negócios. Como é que eu sei que eu estou fazendo a decisão correta, entrando em lugar, se eu tenho programas críticos e não lógicos? Então, José Altshuler. José, essa pergunta é ótima, porque na minha opinião, e eu não tenho nem pensamento de dizer isso, eu acho que a IA também trouxe uma outra coisa aí, não pensando que desenvolvimento dela pelas empresas. Ela exige no protagonismo colaborativo. Não é o protagonismo de uma área só. Não podemos deixar a IA em pelas empresas através de uma única área. A IA tem que ser protagonizada pelo ecossistema da empresa, colaborativamente. Ela tem que ser pensada de maneira holística. Essa é a melhor forma de fazer. Quando nós, então, com a Artificial Force, um projeto de desenvolvimento de plano diretor de AI nas empresas, e a gente tem feito isso já, o que a gente leva em consideração? A comunidade. Porque se você dá simplesmente o pessoal da TI, o pessoal da TI pode ter um bias, um viés, completamente distinto do pessoal da área comercial e do pessoal da área de produção, excessivamente. Traga esse pessoal para um debate amplo e respeito, e claro que todos os caminhos vão trazer, sobretudo, produtividade, redução de custo, aumento de receita e melhoria da experiência do colaborador, do fornecedor e do cliente. Certo, gente? Obrigado. Beijo a vocês.